Ei, pare por um segundo. Você consegue se lembrar do que comeu no almoço de anteontem? E qual foi a última coisa que realmente te surpreendeu? Se você hesitou para responder, talvez você esteja vivendo uma vida no piloto automático, sem nem perceber. Olha só, existe uma verdade assombrosamente simples, que 99% das pessoas descobrem tarde demais. A diferença entre quem vive uma vida extraordinária e quem apenas existe está em uma única coisa. E não é o que você pensa. Nos próximos minutos, vou te mostrar sinais tão óbvios, mas que passam despercebidos, de que você pode estar vivendo como um zumbi acordado. Mais importante ainda, vou te dar as chaves para despertar dessa matriz pessoal. Se você quer parar de ser um espectador da própria vida e finalmente assumir o controle, deixa aquele like agora, isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo que transforma vidas de verdade. E se é a primeira vez aqui, se inscreve no canal porque essa conversa vai muito além do superficial. Agora me diz uma coisa, você já teve a sensação estranha de que os dias estão passando em alta velocidade, mas ao mesmo tempo nada significativo está acontecendo? Como se você estivesse assistindo sua própria vida passar por uma janela embaçada. Vamos começar do básico, mas não do jeito que você espera. O piloto automático não é necessariamente algo ruim. Na verdade, nossa mente criou esse mecanismo como uma forma de sobrevivência. O problema é quando ele vira nosso modo padrão de existir. Pensa assim, quando você aprendeu a dirigir, cada movimento era consciente, né? Embreagem, câmbio, espelho, seta, era exaustivo, mas depois de um tempo, você consegue dirigir enquanto conversa, ouve música, até pensa em problemas do trabalho. Isso é piloto automático funcionando bem. O drama começa quando aplicamos esse mesmo mecanismo para a vida inteira. Acordamos no mesmo horário, tomamos café da mesma forma, seguimos a mesma rota para o trabalho, reclamamos das mesmas coisas, assistimos o mesmo tipo de conteúdo, dormimos no mesmo horário, e assim, os anos passam. Aqui vai uma verdade que pode incomodar. A maioria das pessoas vive toda a vida adulta em aproximadamente 30 dias diferentes que ficam se repetindo, 30 cenários básicos que elas revivem indefinidamente até morrer. É assustador, mas é libertador saber disso, porque, uma vez que você vê a jaula, pode escolher sair dela. E olha que curioso, os antigos já sabiam disso. Existe um provérbio zen que diz: o dia em que você nasce e o dia em que descobre por que você nasceu são os 2 dias mais importantes da sua vida. Entre esses 2 dias, muita gente apenas existe. Agora, vem a parte que pode doer um pouco, mas é necessária. Vou compartilhar contigo os 7 sinais mais claros de que você está no piloto automático. E antes que você pense, isso não é comigo, te desafio a ser brutalmente honesto. Quantos desses sinais você reconhece na sua vida? Sinal 1. O tempo vira um borrão. Sabe quando chega sexta-feira e você pensa, nossa, onde foi parar a semana? Ou quando você olha para o calendário e se assusta, porque já é 10. Isso não é coincidência. Quando vivemos no automático, perdemos a noção de tempo, porque não estamos criando memórias distintas. Nossa mente arquiva experiências similares no mesmo gaveta. Por isso, 5 segundas-feiras seguidas podem parecer uma única segunda-feira eterna. Sinal 2. Você não Sergipe lembra dos detalhes. Teste rápido. Consegue descrever em detalhes o que aconteceu ontem e anteontem? Say for the festival pork não estava presente nos seus próprios dias. Estava lá, fisicamente. Mas mentalmente, mentalmente você estava em outro lugar. Sinal 3. As surpresas sumiram da sua vida quando foi a última vez que algo te surpreendeu de verdade? Não, falo de surpresas ruins, tipo conta chegando, mas surpresas genuínas, descobertas, momentos de uau. Se você não consegue lembrar, é um sinal vermelho gigante. No piloto automático, eliminamos as surpresas porque seguimos sempre os mesmos caminhos. Falamos com as mesmas pessoas, consumimos o mesmo conteúdo, criamos uma bolha tão previsível que a vida perde a magia. E olha, se você está reconhecendo esses sinais,
e meio que se assustando, deixa um comentário aí embaixo escrevendo só despertar. Quero saber quantas pessoas estão tendo esse insight agora. Sinal. 4. Você reclama das mesmas coisas repetidamente. Esse aqui é brutal. Presta atenção nas suas conversas da semana passada. Apostaria que você reclamou das mesmas coisas que reclama há meses, talvez anos. O trânsito, o chefe, o tempo, a política, os preços. Quando estamos no automático, até nossas insatisfações viram rotina. Reclamamos, mas não agimos. É como se a reclamação fosse suficiente, como se fosse uma ação por si só. Sinal 5. Seus sonhos ficaram realistas. Lembra quando você era mais jovem e tinha sonhos meio loucos? Queria viajar o mundo, mudar o mundo, criar algo incrível? E agora, seus sonhos são pagar as contas, comprar um carro melhor, aposentar com dignidade? Não tô falando que esses objetivos são ruins, mas quando todos os nossos sonhos ficam apenas práticos, perdemos a conexão com nossa essência criativa. O piloto automático não sonha menos, ele apenas calcula. Sinal 6. Você vive para o fim de semana, só mais 2 dias para a sexta. Se sua vida inteira gira em torno de escapar do presente para chegar no fim de semana, você literalmente está desejando que 70% da sua vida passe rápido. É assombrosamente triste quando você para pensar. Sinal 7. Suas conversas são superficiais. Quando foi a última vez que você teve uma conversa que realmente importou, que mudou algo em você ou na outra pessoa? Se suas conversas giram apenas em torno de trabalho, clima, fofoca e reclamações, você está vivendo na superfície da existência. Agora, se você se identificou com pelo menos 4 desses sinais, tenho uma notícia. Você não está sozinho. Estudos mostram que cerca de 80% das pessoas vivem, majoritariamente, no piloto automático após os 25 anos. Mas aqui está o plot twist. O que quero te contar agora vai mudar completamente como você enxerga sua própria mente. Existe uma explicação científica fascinante para o piloto automático. E quando você entende isso, ganha poder sobre ele. Nosso cérebro tem 2 redes neurais principais, o modo tarefa focada e o que os neurocientistas chamam de Default Mode Network, menos a rede Mode Open. Essa segunda é onde mora o piloto automático. A rede de modo padrão ativa quando você não está fazendo nada específico. É ela que faz você devagar no chuveiro, no trânsito, antes de dormir. E aqui vem o plot twist. Essa rede consome até 60% da energia do seu cérebro. Imagina, mais da metade da sua energia mental está sendo gasta em divagações, preocupações, arrependimentos e planejamentos automáticos. É como ter um aplicativo rodando em background que drena sua bateria sem você perceber. Mas aqui está o mais interessante. Pessoas que meditam regularmente, que praticam mindfulness, que vivem de forma mais consciente, conseguem desligar essa rede quando necessário. Elas literalmente reescrevem os padrões neurais. E tem mais. Existe algo chamado viés da negatividade. Nosso cérebro está programado para focar no que pode dar errado, nas ameaças, nos problemas. Isso foi útil quando precisávamos fugir do predadores, mas hoje em dia só gera ansiedade e nos mantém presos em loops mentais negativos. Então, qual é a boa notícia? Neuroplasticidade. Seu cérebro pode ser reprogramado em qualquer idade. As conexões neurais que mantêm você no piloto automático podem ser desfeitas, e novas podem ser criadas. Mas isso exige uma coisa: intenção consciente. Essa é a chave para tudo. Você não sai do piloto automático por acidente. Você precisa decidir acordar. E aqui vou te dar as 3 primeiras ferramentas práticas para começar essa transformação. Hoje mesmo, ferramenta 1, o ritual do espanto. A partir de amanhã, todo dia quando acordar, antes mesmo de pegar o celular, faça esta pergunta: o que posso descobrir de novo hoje? Pode parecer bobo, mas essa simples pergunta reativa sua curiosidade natural e prepara sua mente para notar coisas que normalmente passariam despercebidas.
Ferramenta 2. A regra dos 5 sentidos pelo menos 3 vezes por dia. Pare e conscientemente identifique o que você está vendo, ouvindo, sentindo, cheirando e, se possível, provando naquele exato momento. Isso te ancora no presente e quebra o fluxo automático. Ferramenta 3. Mude uma coisa pequena, escolha uma rotina simples e mude ela. Escove os dentes com a mão não dominante. Vá para o trabalho por um caminho diferente. Sente em outro lugar da mesa. Ouça um estilo musical que nunca te interessou. Pequenas mudanças criam novas conexões neurais. Olha, eu vou ser honesto contigo. Há uns 3 anos eu estava vivendo completamente no automático. Tinha uma vida que parecia boa no papel, mas por dentro eu me sentia vazio, como se estivesse assistindo um filme da minha própria existência. O ponto de virada para mim foi quando percebi que não conseguia lembrar de nada significativo dos últimos 6 meses. Nada. Era como se tivesse perdido 6 meses da minha vida. Aí, comecei a aplicar essas ferramentas e outras que vou compartilhar agora. E cara, foi como se alguém tivesse aumentado a resolução da realidade. As cores ficaram mais vivas, as conversas mais profundas, os dias mais memoráveis. Agora que você já começou a despertar com as ferramentas básicas, vou te dar as técnicas mais poderosas. Essas aqui são as que realmente fazem a diferença entre quem apenas sabe sobre consciência e quem vive conscientemente. Ferramenta 4. O diário de momentos não é um diário comum. Todo dia, antes de dormir, escreva 3 momentos específicos que você viveu conscientemente naquele dia. Não eventos, menos momentos. A diferença? Evento é fui ao mercado, momento é senti o perfume das frutas na seção de hortifruti e lembrei da infância, na casa da avó. Ferramenta 5. A técnica do alienígena, uma vez por semana. Escolha uma atividade rotineira e faça ela como se fosse um alienígena visitando a Terra pela primeira vez. Escove os dentes prestando atenção em cada movimento, cada sensecal. Tome banho notando a temperatura, a pressão, o som da água. Parece simples, mas é revolucionário. Ferramenta 6. Conversas intencionais. Pelo menos uma vez por semana. Tenha uma conversa onde você pergunta algo que nunca perguntou antes, para alguém que conhece bem. O que te emociona de verdade? Qual foi o último sonho que você lembrou? Se pudesse viver em qualquer época da história, quando seria? E aqui vai algo que poucos falam. Despertar do piloto automático às vezes dói, porque quando você começa a viver conscientemente, você também sente conscientemente. Alegrias ficam mais intensas, mas tristezas também. Amor fica mais profundo, mas perdas também. Mas essa é a diferença entre estar vivo e estar apenas sobrevivendo. E olha que interessante, em várias tradições espirituais antigas, existe o conceito de que dormimos acordados e precisamos acordar do sono. Buda falava sobre isso, Jesus falava sobre isso, os místicos sufis falavam sobre isso, como se a humanidade sempre soubesse que existir conscientemente é diferente de apenas existir. Agora preciso te preparar para os obstáculos, porque eles vão aparecer e se você não souber que são normais, pode desistir logo no começo. Obstáculo 1. A resistência interna. Sua mente vai tentar te convencer que viver conscientemente é cansativo, desnecessário, exagerado, vai sussurrar coisas como você está complicando demais. Ou isso é coisa de gente esquisita. Essa é a voz do piloto automático tentando te manter na zona de conforto. A solução? Reconheça essa voz, agradeça pela proteção, mas continue fazendo as práticas mesmo assim. Obstáculo 2. A pressão social. Quando você começa a viver mais conscientemente, algumas pessoas ao seu redor podem se sentir incomodadas. Não, porque você mudou para pior, mas porque sua mudança espelha a estagnação delas. Vão fazer comentários, críticas sutis, tentar te trazer de volta para o normal. Lembra? Águia não perde tempo explicando para galinha, porque voa alto. Obstáculo 3. A síndrome do tudo ou nada. Você vai ter dias que vai esquecer de ser consciente. Vai cair no automático por horas. A mente vai dizer, pronto, você falhou, desiste. Mas despertar não é perfeição. É direção. Cada vez que você percebe que estava no automático,
e volta a ser consciente, você fortalece o músculo da consciência. E sabe qual é o sinal de que você está realmente mudando? As coisas que antes te satisfaziam começam a aparecer vazias. Aquela série que você assistia por hábito perde a graça. Conversas superficiais ficam entediantes. Compras por impulso não dão mais prazer. Isso não é depressão, é evolução. Você está desenvolvendo um paladar mais refinado para a vida. E aí começa a buscar experiências mais ricas, relacionamentos mais profundos, propósitos mais significativos. E já que estamos falando de evolução, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem pela frente vai ser ainda mais transformador. Quero pintar um quadro real para você de como é viver desperto, porque não é o que a maioria pensa, não é viver em êxtase constante, ou virar um guru iluminado que fala por enigmas. Viver conscientemente é acordar e sentir gratidão genuína pelo simples fato de estar vivo, é tomar café e realmente sentir o sabor, é olhar no olho das pessoas quando elas falam, é perceber os detalhes, a textura das nuvens, o som da chuva, o sorriso da criança na rua, é ter conversas que importam, é fazer escolhas baseadas no que você realmente quer, não no que você acha que deveria querer, é sentir suas emoções completamente, sem julgá-las ou tentar escapar delas. E sabe o que mais? É ter uma relação diferente com o tempo. Em vez de correr atrás dele, você dança com ele, os dias ficam mais cheios, mas não mais corridos. Você faz menos coisas, mas experiencia mais profundamente. Relacionamentos mudam também. Você atrai pessoas mais conscientes e naturalmente se afasta das que vivem no drama constante. Não é julgamento, é ressonância. Vibrações similares se encontram. E tem uma coisa linda que acontece, você para de viver para momentos futuros e começa a encontrar extraordinário no ordinário. A vida para de ser uma corrida em direção a um destino e vira uma dança no caminho. Claro, problemas continuam existindo, desafios continuam aparecendo, mas você lida com eles de um lugar de força interior, não de reação automática. É a diferença entre ser empurrado pela vida e escolher como responder a ela. E aqui vai uma curiosidade que vai te dar arrepios. Quando você vive conscientemente, coincidências significativas começam a aparecer com mais frequência. Jung chamava isso de sincronicidade. É como se o universo começasse a conspirar a seu favor quando você decide acordar. Olha só onde chegamos. Começamos falando sobre piloto automático e agora você tem um mapa completo para despertar. Mas conhecimento sem ação é apenas entretenimento intelectual. Então aqui vai meu desafio para você. Escolha uma ferramenta que compartilhei hoje e pratique ela pelos próximos 7 dias. Apenas uma. Maestria vem da simplicidade consistente, não da complexidade esporádica. E quero que você documente essa experiência. Deixe um comentário aí embaixo contando qual ferramenta escolheu. E daqui uma semana, volta aqui e conta o que mudou. Vamos criar uma comunidade de pessoas que estão realmente acordando para a vida. Porque, olha, a vida não é um ensaio geral. Não tem segunda temporada. Os dias que você vive no piloto automático são dias que você não vive de verdade. E tempo perdido não volta. Mas a boa notícia? Você pode começar agora. Literalmente agora. O momento que você decide viver conscientemente, a vida muda. Não amanhã, não segunda-feira agora. E já que estamos falando de despertar, no próximo vídeo vou revelar algo que poucos sabem. Existe uma técnica milenar usada por monges tibetanos que consegue quebrar qualquer hábito em apenas 21 dias. Não é força de vontade, é reprogramação neural. Se você quer descobrir essa técnica, se inscreve no canal, porque vai ser um vídeo que vai mudar tudo. Lembra, você não nasceu para apenas existir. Você nasceu para viver. E viver de verdade começa quando você decide acordar do sonho automático e assumir o controle consciente da sua experiência. Foi incrível ter você aqui comigo nessa jornada. Deixa aquele like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Viva conscientemente.